Olá pessoal, mais uma vez com mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, ou o tema propriamente dito, hoje vou fazer uma resenha. Eu quero avisar vocês novamente sobre o meu livro, o Evangelho segundo as HQs, que está sendo publicado pela editora Mondro. Um novo livro aí já saindo, né? E inclusive quem já fez os pedidos, o livro já estará sendo entregue também. Eu acredito que na próxima semana. Vou deixar aqui o link na descrição para quem tiver interesse, se quiser, é uma forma até de ajudar o canal, pode adquirir aí seu exemplar. Está aqui na descrição o link então para a compra do meu livro, o meu novo livro, o Evangelho segundo as HQs. Bom, hoje eu quero fazer uma resenha de um romance de formação, né, chamado Sacrário Vazio, do Nomura Honorato. Tá? É um jovem aqui do Sul e ele publicou então, isso foi em 2023, pela Arte Impressa Editora, que foi através de um apadrinhamento, né? E então a sua obra foi premiada com uma publicação. Então trata-se de um romance de formação que conta a história de Judas Tadeu, um menino tímido, vivendo aí a sua infância e as tensões entre os relacionamentos humanos, né, desde do pai ausente, a vida pobre, né, com a mãe, a crueldade dos amigos, né, e colegas da escola, né, que parece-me um rito de passagem, né, comum aí até décadas atrás. E o personagem principal, o Tadeu, ele tem uma maneira muito singular de ver e sentir o mundo, algo perceptível para os seus colegas de classe, que inclusive fica mais evidente com o comentário que surgiu numa conversa, né, que diz assim o comentário: "Nunca falas nada, és estranho." Judas olhava os pés amarelos marchando e fingiu não escutar, apesar do seu coração ter microfonado a frase. "Minha mãe fala que você é autista", gritou um menino. Então, só nesse pequeno trecho aqui, então dá a entender, ou se joga essa ideia de que o Tadeu possa ter algum nível de autismo, né? É claro que isso aparece aqui logo no início do romance, mas isso não é desenvolvido, então fica meio que só como uma ideia. Bom, no primeiro capítulo do livro, então, intitulado O Sapo, o Judas, na tentativa de salvar um sapo das torturas, ele é quase que afogado em uma lagoa pelos seus colegas, né? Liderados pelo Samuel, que é um menino maior, mais forte e com um nível aí de maldade, né? E a cena lembra um pouco o batismo por imersão, né? Mas essa lagoa não é o Rio Jordão, tampouco Samuel, João Batista. Agora, Judas, ele sai dessa experiência sentindo uma conexão ainda maior com a fragilidade do ser vivo, né, do anfíbio, aí, do sapinho que ele tentou ajudar. E então é um capítulo assim que já mostra um pouco da trama e dessa coisa trágica do personagem. É claro que com o desenvolver do romance, outros aspectos do personagem acabam aparecendo, né? Assim, elementos como qualidades ou, né, defeitos, né? Com um certo egoísmo, uma autocentralidade, que acaba ficando evidente logo nos próximos capítulos. No desenrolar da história, Elis, que é a mãe do Judas, né, ela casa-se novamente. Novamente não, né? Ela casa-se porque não está claro se houve um primeiro casamento.
Mas, de qualquer forma, ela vem a casar-se com o Dr. Alfredo, que era um médico que, então, até atendia a família. Aparece a cena aí logo no início, ele atendendo o Judas, depois da cena de quase que ele morreu afogado, a mãe dele que salvou ele, né, pulou na água e tirou ele de lá. Então ela casa com esse doutor Alfredo, só que esse casamento acaba abalando a relação harmoniosa entre Judas e a mãe. A nova família vai morar na cidade grande, né, porque eles viviam no interior, e já com a idade o Judas ele acaba sendo mandado então para o Colégio Católico São José Operário, né? Aí é a fase em que a rebeldia de Judas ia crescendo à medida que seu amor pelos livros também crescia. Então ele tornou aí um leitor assíduo, né? Inclusive influenciado pela biblioteca do Dr. Alfredo. A Via Crucis de Tadeu começava então a partir daí, dessa rebeldia crescente, né? E aí logo vieram personagens como a Joana, que foi a sua primeira paixão. Vieram as más companhias, né? Com direito aos pequenos vícios, né? Cigarro, bebidas, maconha, aí foram drogas mais pesadas, sujas, somados ao afastamento de casa, né, a briga com a família, depois vem a dependência total, né, das drogas, a experiência de viver nas ruas e aí uma lenta e torturante reabilitação, né, seguida pelas crises de abstinência. Bom, o romance é permeado pelos elementos cristãos católicos, né, mais especificamente pelos elementos e símbolos do catolicismo, né, seus santos e ritos, a começar pelo título sacrário, né, sacrário vazio. O sacrário é o lugar onde se guarda as hóstias e objetos sagrados, né. Judas, o sacrário vivo, né, foi esvaziado, então, na medida em que se afastava de sua fé, que foi ensinada pela sua mãe, né, católica devota, e que o acompanhou em sua infância. Então o romance ele também é uma reinterpretação moderna do filho pródigo. Há uma intenção muito próxima a isso, talvez, mas fica claro para quem conhece a história do filho pródigo. A Pingo está aqui com a sua cauda de raposa. Bom, há uma referenciação de autores e obras, né, descrições das experiências com drogas, então é muito comum, à medida que o texto vai mostrando as influências de Tadeu, as influências de suas leituras, as citações de livros e autores começam a aparecer, não é, com uma certa frequência. O Nomura Honorato, ele então estreia no meio literário com o seu Sacrário Vazio, né? E já vem com uma maturidade estética de conteúdo reflexivo, buscando não os temas fáceis e modismos da literatura contemporânea, mas os temas espirituais, cristãos, ainda que dentro de uma embalagem já muito usada dentro da literatura, né? No caso aí a decadência, o conteúdo do mal, da decadência humana, né? Os ambientes marginais, seja dos vícios e dos seus desdobramentos. No entanto, como eu disse, ele acaba fugindo desses temas fáceis e dos modismos atuais, né? Então ele acaba abordando temas que, de certa forma, não são bem vistos ou bem aceitos dentro do establishment literário, né, do cenário todo que nós temos aqui de literatura no Brasil. E isso denota a coragem
originalidade e uma voz própria, né? Então é basicamente assim uma resenha breve sobre o Sacrário Vazio, sobre esse pequeno romance, e eu acho que brevemente eu farei um outro livro que o Nomura Honorato, ele tem um segundo romance já publicado e ele está ainda, acho que, trabalhando num terceiro. Então, brevemente eu trarei também uma resenha desse segundo romance que eu ainda não li, creio que eu vou começar a ler nesse final de semana. Mas eu deixo aqui como indicação de livro para quem tiver interesse em conhecer autores brasileiros, novos autores brasileiros e que tem aí qualidade, tenha relevância no cenário literário, né? Aqui no Brasil. Então estou indicando Sacrário Vazio, uma leitura aí que compensa muito, né, pelos temas abordados e pelo trabalho estético também do Nomura. Então deixo aí a minha indicação, Sacrário Vazio, uma obra de Nomura Honorato. Então é isso, pessoal, deixa aí o comentário de vocês e vamos seguindo em frente para os próximos vídeos. Um abraço.